O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus vai se tornando cada vez mais clara na nossa vida e precisa de fato gerar em nós uma atitude nova. Precisa gerar em nós, talvez até para usar um pouco daquilo que o próprio Evangelho nos diz, uma roupagem nova. Por isso que o profeta Isaías é incisivo em dizer: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deus, que conhece o nosso coração e sabe a intenção com a qual nós fazemos cada coisa, nos diz hoje: tirai a maldade de vossas ações. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Para fazer o mal, nós não precisamos aprender. Para fazer o mal, basta que deixamos a concupiscência que existe dentro de nós tomar conta. Porque daí ela nos levará e nos conduzirá aos pecados que nós muitas vezes cometemos e sequer percebemos. Por isso que o profeta diz: aprendei a fazer o bem. Não basta apenas não fazer o mal. Nós precisamos fazer o bem ao próximo, aos outros e até mesmo, como ouvimos na semana passada, aos nossos inimigos. E como devemos então proceder para que possamos arrancar de dentro de nós a maldade que muitas vezes impera, para colocar dentro de nós o bem, como aquela intenção que vai nos conduzir nas nossas atitudes diárias? O Evangelho nos mostra Jesus chamando a atenção dos mestres da lei e dos fariseus. Quantas vezes somos nós os fariseus? E somos fariseus por quê? Porque nós vivemos uma coisa fora de nós, mas dentro.
não somos capazes de nos converter. Nos esforçamos, por exemplo, para externamente estar aqui, mas internamente a nossa intenção, o nosso coração está em outra causa. Por isso que, queridos irmãos, não basta apenas que nós saibamos o que é o certo. Nós precisamos colocar em prática. Assim como os fariseus, que sabiam da lei, sabiam exatamente o significado, o sentido de cada lei, mas não observavam, não colocavam em prática. Por isso que Jesus vai dizer: observai o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, porque eles falam e não praticam. Se formos ser exemplos para os outros, ou se formos pensar que muitas pessoas nos imitam, desde as mais pequenas até as mais velhas, o que essas pessoas têm imitado? Têm imitado de verdade aquilo que eu sou, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o mandamento do Senhor, ou têm imitado uma caricatura, uma casca que logo se quebra? Porque precisamos, de fato, como Jesus nos exorta, sermos a mesma coisa na nossa alma e a mesma coisa nas nossas atitudes. Se chegamos à conclusão, por exemplo, que existem dois tipos de pessoa dentro de nós, aquela que convive em casa, aquela que convive com seus familiares, e a outra que convive, por exemplo, no seu trabalho, a outra que, por exemplo, convive na igreja, convive com os amigos. Se existem dois tipos de pessoas na mesma pessoa, certamente somos como os fariseus. E a grande pergunta que nós devemos nos fazer: qual delas é a verdadeira? Será que de fato aquela que as pessoas veem, ou melhor ainda, aquilo que as pessoas veem em mim, é a verdade das minhas ações? Ou eu sou como os fariseus, que faço tudo por vaidade? Gostam dos primeiros lugares, gostam de usar faixas largas, gostam de ser cumprimentados, gostam de ser chamados de mestre. Será que também este não é o desejo do nosso coração? A vaidade, que é um grande pecado do nosso século, é o que nos impede de vivermos a maior virtude, a base de todas as virtudes cristãs, que é a humildade. Por isso que, depois de tudo isso, Jesus encerra este trecho do Evangelho dizendo: quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Quantas vezes nós também procuramos ser exaltados, procuramos ser lembrados, procuramos ser bem-quistos, mas não procuramos viver na humildade. Se existe dentro de nós a vaidade, o tempo da Quaresma é um tempo para que possamos arrancar, com a graça de Deus, com a força da penitência, este grande mal que nos faz ser uma coisa por fora e outra por dentro. Não queiramos nós dar este falso testemunho daquilo que não somos. E para sermos verdadeiramente de Deus, precisamos ser humildes. E se você tiver a coragem de pedir esta virtude para Deus, a humildade, preparem-se para a humilhação. Porque é esta a palavra de Deus: quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar, a quem Deus der a graça da humilhação, este sim será exaltado. Que a Virgem Maria, humilde serva do Senhor, nos ensine a viver em tudo a vontade de Deus, para que sejamos
Uma só pessoa diante do Senhor, diante de Deus e diante dos homens.